Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Oi, gente, muito boa tarde para todos vocês. Nós estamos falamos na semana passada como que você líder, como você gestor ou empresário está influenciando a sua equipe, de forma positiva ou de forma negativa. É isso mesmo. E hoje eu vou trazer para vocês como então reforçar e influenciar positivamente o time de vocês. Então vou trazer algumas dicas e a primeira delas é congruência. Seja congruente. O que eu tô querendo dizer? Não adianta nada você ter as melhores teorias, as mais atuais, ou aqueles escritos muito bonitos e até mesmo no papel, num quadrinho lá, né, da missão, a visão e os valores, ou um código de ética muito bem elaborado, se na prática você não agir com congruência. Se você agir de forma diferente ao que está escrito. Então é melhor ir pela simplicidade, ser congruente com as suas ações, atitudes, no que você prega, né, do que agir de forma contrária. Segunda dica, seja transparente com o seu time. Deixe claro o que você espera de cada um deles. No dia a dia, uma das maiores queixas das pessoas é não saber o que se espera dela. E às vezes, para o líder, ele já deixou isso claro. Mas veja que é necessário a gente repetir por várias vezes e sentar e ter reuniões de acompanhamento com o nosso time, seja semanal, quinzenal. Terceira dica, dê feedback. Converse sobre essas entregas, fale dos acertos, do que precisa ser melhorado. Quarta dica, reconheça. Gente, não economize nos elogios, vocês não têm noção do quão poderoso eles são. Não economize nos agradecimentos, no empoderamento do seu time, tá? Reflita aqui comigo. Não é verdade que tudo que é reforçado cresce? E isso é para tudo na nossa vida. Então eu deixo para vocês a seguinte pergunta: o que você está reforçando no seu dia a dia com sua equipe? As coisas positivas ou as coisas negativas? Pessoal, começar esse programa hoje eu começo de uma forma bem séria, porque é um assunto que eu estou preocupado, um assunto que eu queria tocar há vários dias com vocês, e eu estou com uma convidada muito especial, que é advogada, é produtora rural, mas acima disso tudo, acima de ser advogada, acima de ser produtora rural, ela é mãe, ela é esposa, ela é uma patriota, é uma pessoa que está muito preocupada com o futuro da nossa nação. Eu vou conversar hoje com Stepanida Ivanov e o tema da nossa entrevista será, esse é um dos temas que nós vamos tocar, a tentativa de doutrinação das mentes de nossas crianças. Stepanida, eu sei que você está na fazenda e gentilmente tirou esse tempo para nos atender. Muito obrigado por poder participar aqui do podcast e do programa também. Obrigado pelo convite. E eu gosto muito de conversar com você, Divina, porque você sempre expõe os fatos reais, um jornalismo bem verdadeiro, né? Não é muito jornalista vendido, digamos assim, por interesses escusos, digamos assim. Você é um profissional sério. Stepanida, muito obrigado. Nós temos um compromisso aqui nesse programa, um compromisso com a verdade, um compromisso de trazer um jornalismo sério, sem viés, e mostrar principalmente a defesa do agronegócio. Eu sou um defensor do agronegócio, não quer dizer que o agro seja santo, eu sempre falo isso aqui, mas nós temos que falar as verdades a respeito daquilo que nós defendemos. E hoje nós vamos tocar em alguns pontos, alguns assuntos que chegam a ser preocupantes. Um deles é essa tentativa de doutrinação das mentes de nossas crianças. Nós tivemos um caso recente aqui na nossa cidade de pais que observaram o material escolar dos filhos que vinham
com informações distorcidas sobre o agronegócio e, muito mais do que isso, uma tentativa de sexualidade precoce das crianças. E você é uma pessoa que participou de reunião, você está à frente disso, tem defendido a aplicação das leis, da Constituição. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito desse caso e o que você está vendo. Então, Divino, primeiramente, nossa Constituição Federal ela ainda está em vigor. E o que a gente vê? Que ela não está sendo respeitada. Nós, infelizmente, tivemos realmente um caso onde livros para crianças de 8º ano, isso seria crianças de 10, 11 anos, estavam lendo conteúdos totalmente pornográficos. Além de pornografia, eles estavam expostos a um vocabulário chulo, e isso aí é contra a lei. A gente sabe que a Constituição Federal proíbe esse tipo de exposição, né? Expor a criança a uma situação pornográfica. E quando eles leem aquilo lá, eles começam a imaginar. Então já é uma exposição, tanto que até uma criança que leu, chegou para a mãe e falou assim: mãe, esse livro é muito pesado, eu não vou ler. A sorte que essa mãe foi e viu o que estava acontecendo. E o que acontece mais grave ainda é que muitos pais acreditam na boa-fé da escola. Quando elas são obrigadas a ler um livro, eles confiam na escola que o professor vai passar um livro que realmente é próprio para a idade daquela criança, aquele aluno. E ela se deparar com um livro desses que infringe totalmente a Constituição Federal, o ECA, que diz um livro com conteúdo muito pesado, pornográfico, com vocabulários daquele, a maioria dos pais não tem acesso a esse tipo de, tipo assim, ela vai ler o livro que o filho está lendo, ela vai confiar na escola. E isso que está sendo o mais grave possível, que está acontecendo. Os pais, às vezes, estão deixando de ser fiscais da escola, porque com o intuito de confiar que os filhos estão aprendendo que realmente condiz com a idade deles, não vão conferir o conteúdo. E aí onde já acontece que a criança já foi exposta àquela situação ilegal, totalmente lamentável, né? E a gente pede até para que os pais comecem a ficar mais atentos, porque realmente está tendo muito livro com conteúdo para maiores de 18 anos, que a pessoa já tem condições de decidir o que ela está lendo, ou uma criança que, tipo assim, tem crianças de 10 anos, eles nem menstruaram e começam a ler um conteúdo daquilo. Aí pergunta pro pai assim: pai, o que é boquete? Desculpa o vocabulário. O pai leva um susto, fala assim: uai, onde você leu isso, minha filha? Uai, nesse livro da escola. Foi o que o pai relatou hoje na reunião. A menina dele leu esse livro e perguntou pro pai: o que é isso? Que ela estava lendo aquele livro. Esse fato gravíssimo, ele tem acontecido não apenas nas escolas públicas, mas em escolas particulares também. O que acaba sendo mais grave, porque se você está pagando para o seu filho estudar em um determinado local, não que a escola pública não deva ter esse cuidado, merece e tem que ter sim, mas a escola particular tem que ter uma preocupação muito maior, porque ela atende a um público que paga por esse serviço. Vocês colocaram essa preocupação, e como é que a escola, no caso, se posicionou? Na verdade, Divina, a gente está pagando duas vezes, porque as públicas elas vêm dos impostos contribuintes, né? Então não está sendo nada de graça. O pai está pagando pelos impostos, pela escola pública, e está pagando a escola particular. Então nós estamos pagando duas vezes. Então, o que a escola falou? A escola disse assim: não, nós já dispensamos o professor e recolhemos os livros. Mas a gente questionou o seguinte: falou, mas agora que vocês resolveram fazer isso, depois que um dos pais levantou a questão e deu toda essa, viralizou na internet, vocês vão tomar providência? Então a solução que a escola deu pra gente é que agora eles vão fazer uma triagem junto com o coordenador de cada turma, para antes de ser aplicado em sala de aula, os pais vão participar dessa triagem, que eu achei uma solução a princípio boa, porque a curto prazo, eles têm prazo para comprar esses livros agora até dia 30 de outubro para serem aplicados em sala de aula no ano letivo 2023. Então é o que a gente achou uma solução de imediato. Mas volto a ressaltar, né, a fiscalização dos pais dentro de casa com relação aos celulares, a gente não pode só mandar a responsabilidade para a escola, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, do conteúdo que eles olham no celular, do que eles estão lendo. Infelizmente a gente não está podendo confiar em ninguém, só os pais mesmo, vigiar os seus filhos dentro de casa mesmo. Stepanida, eu vou fazer um intervalo e já nós voltamos.
Hoje eu estou conversando com Stepanida Ivanov a respeito da tentativa de doutrinação das mentes de nossas crianças. Stepanida, não é esse o caso, mas hoje a gente tem que ter uma preocupação muito grande também com essa questão da ideologia de gênero, né? Porque toda vez que se questiona alguma coisa nesse sentido, parece que está questionando a pessoa que é homossexual. E temos que deixar bem claro, uma separação. Não se questiona a sexualidade da pessoa. O que se questiona é uma imposição, muitas vezes, dessa sexualidade em cima de nossas crianças, né? Até porque é um crime a gente questionar a sexualidade das pessoas, a gente não tem esse direito. Agora, com relação aos menores de idade, as crianças, isso sim é realmente ilegal, porque essa ideologia de gênero ainda não tem uma lei própria autorizando essa ideologia. São projetos de partidos que a gente vê isso muito no Brasil, com viés da esquerda, né, que querem muito esse tipo de projeto no Brasil. Ainda não tem lei específica autorizando isso nas escolas, mas a gente vê que aos poucos as escolas estão permitindo esse tipo de implantação nas crianças, que é totalmente ilegal. E como eu volto a ressaltar, nossa Constituição Federal ainda está em vigor e ela veda totalmente esse tipo nem não cita. Criança menor de 18 anos não pode decidir o que ela é, o que ela deixa de ser. A partir dos 18 anos, que é a lei da maioridade dela, ela pode resolver, ela sabe se identificar com quem ela é, mas antes ela está sob supervisão dos pais. Os pais é que sabem o que é melhor para ela. Uma outra coisa que eu fiquei chocado foi com a falta de informação em relação ao agronegócio, que esse material escolar traz informações equivocadas, informações enviesadas, que numa região onde se vive basicamente do agronegócio, onde o agronegócio é responsável pela economia que gira, o país hoje vive baseado no agro, mas na nossa região muito mais ainda, o comércio, a prestação de serviço, a agroindústria, tudo vive em função do agronegócio. Os maiores benfeitores da nossa região são os próprios produtores rurais. Por que estão fazendo isso com o agronegócio e tentando colocar nas mentes de nossas crianças informações totalmente distorcidas? Eu particularmente penso que tem dois pontos. Primeiro, quem critica porque não conhece, né? Quem conhece a realidade do produtor rural sai nas estradas 4h30 da manhã, você vê que o produtor rural sai para trabalhar, trabalha 12 horas, 16 horas, isso é o normal, é uma empresa do céu aberto, não tem como proteger da chuva, do sol, arrisca todo o trabalho para pôr dentro da terra, para produzir alimento, nosso alimento sagrado. Então, quem fala mal do agronegócio realmente não conhece a realidade. Eu não vou defender quem não pratica o cumprimento das leis, porque são pessoas que estão à margem da lei. E isso deve ser independente de ser do agro ou não. Quem não cumpre a lei está à margem da lei, é marginal. Então eu não defendo ninguém que não esteja cumprindo da lei. 90% dos agricultores cumprem a lei. E são leis rigorosamente cumpridas, são leis severas que o país tem. Então, quem realmente fala algo mal é desconhecimento do setor, ou tem um viés extremamente ideológico do lado esquerdo e querer desmerecer o trabalho de quem realmente produz e está ajudando a sustentar o mundo, né? Produzir alimentos para evitar uma fome maior que já existe, né? Nós não podemos negar que existe a fome no mundo, mas nós estamos lutando, mas o agro brasileiro, que é um dos mais importantes do setor mundial de exportador de alimentos, produção de alimentos, então a gente não deve... eu penso também que a gente deve expor isso de uma forma melhor, uma comunicação melhor. Nós temos que ter representação do governo, que fale melhor, que exponha melhor. Nós temos que representar as próprias empresas que conhecem o agricultor. Por que uma empresa grande que conhece como é que o agricultor trabalha, não expõe, não faz uma campanha, fala, olha, eu vendo o produtor rural e ele faz isso e isso, ele preserva os APP, ele preserva os rios, não tem poluição nos rios, ele faz todas as coletas seletivas de lixo, ele não tem poluição, não tem sujeira nas fazendas. Então, ele protege a porcentagem legal de cada região, de cada bioma. Por que as empresas também não ajudam isso? Porque o setor, o produtor rural, além de trabalhar, produzir, pagar imposto, gerar emprego, ele ainda tem que se defender das fake news, digamos assim, dessas turmas que têm um propósito somente de destruir
quem está trabalhando e desmerecer. Então, eu penso que a gente tem que comunicar melhor em todos os sentidos, mas não deixar só o produtor rural com essa missão. Igual o seu jornalismo profissional está fazendo excelente trabalho, porque você está ouvindo quem realmente vive daquilo. Ouvir, por exemplo, os congressos de agronegócio, que eu sempre bato na tecla, que eu sou advogada, então tem congresso de agronegócio. Falei assim, doutor, vocês têm que convidar um presidente de uma instituição, do sindicato rural, de uma FAEG, vocês têm que convidar esse cara aí para vir palestrar para vocês, só fazer um congresso jurídico do agronegócio, só envolvendo advogados? E a quem está pagando a conta, nem está sabendo o que está sendo discutido? Como é que funciona isso aí? É uma coisa que eu bato na tecla, um dia alguém vai me ouvir, acho que vão colocar um produtor rural nesses congressos jurídicos, desses congressos, até próprio na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara Federal, os deputados federais têm que ouvir o agricultor para fazer, antes de fazer a lei, tem que ouvir o que ele está precisando, sentindo na pele, né? Apesar de eu particularmente acho que melhorou muito, né? Frente parlamentar brasileira, lá na Câmara dos Deputados, com o trabalho da ex-ministra da Agricultura, que foi excelente, fizeram um trabalho excelente, e que agora o Marcos Pontes também, que é o ministro da Agricultura, está tocando à frente, está muito bom. O Ministério da Agricultura está defendendo bem a realidade do agricultor. E é interessante que, se as escolas querem falar sobre o agronegócio na nossa região, mais fácil do que pegar esses livros aí é chamar pesquisadores, produtores rurais, professores. Nós temos excelentes profissionais aqui na nossa cidade, na nossa região. É pegar essas crianças, muitas vezes que não conhecem uma fazenda, levar até uma propriedade rural. Tenho certeza que, você mesmo, tenho certeza que se quiser levar uma turma de criança na sua fazenda, você vai receber com o maior carinho, o maior prazer do mundo, para mostrar, para ensinar. Então, na prática, é muito mais fácil de ensinar, né? Assim, sabe qual que é o maior desafio dessas escolas? Que o material, ele vem de outros lugares, né? Muitas vezes de lugares que não são propriamente do agro. Então, é um conteúdo que já vem distorcido, né? Com a visão muito pessoal de quem elabora aquele conteúdo, e que não conhece. Por exemplo, o material da minha filha, ele vem de Fortaleza. Fortaleza não é uma região agrícola, é uma região de praia. Então, como que um material que vem lá de Fortaleza vai falar do agro? Então, ele não tem propriedade, conhecimento para falar do assunto, ainda falar totalmente distorcido. Isso, mais um motivo que eu peço para os pais ficarem atentos, não só a questão do agro, como essa questão da sexualização infantil, que é uma exposição à pornografia dessas crianças que a gente está vivenciando, mas de tudo. Hoje, infelizmente, nós não estamos tendo paz, segurança de achar que nossos filhos estão na escola e vão aprender realmente o que a escola quer feita. Aprender matemática, português, inglês, biologia. Tem que aprender isso. As crianças, escola, agora valores de religião, de cada um, isso aprende em casa. Stepanida, os valores da família estão ameaçados? Sim, estão. Infelizmente. Assim, a gente percebe que as crianças sofrem muito, né? Quando eu sou até presidente da Comissão de Direito e Defesa da Mulher contra a Violência, sabe? Então eu defendo muito a família, a mulher, eu particularmente defendo muito o direito da mulher, mas eu também entendo que tem uma cultura machista muito forte no país ainda, dificulta os casamentos darem certo. Não é fácil, porque assim, quando não há respeito, um diálogo entre homem e mulher, muitos problemas, né, que a gente sente na sociedade. E por mais que a violência doméstica não só seja física, psicológica, ela ainda é muito real, sabe? Então eu não posso falar que os casamentos, a estrutura familiar, quem sofre são as crianças. Então a gente tá precisando realmente de leis, não só de leis, mas de conscientização dos homens e das mulheres, do respeito ao próximo, que isso está sendo assim básico, sabe, de respeito mesmo. A gente sente que uma família sem respeito não tem, ela está ameaçada. Aí qualquer coisa, se não tem família dentro de casa, respeito entre homem, mulher, marido, esposa, qualquer coisa lá fora deixa os filhos expostos a tudo que é de ruim, né? Porque quem pode querer o bem, o maior bem para os seus próprios filhos é o pai e a mãe. E se eles não tiverem respeito um com o outro, manter uma família, mesmo divorciados, não tem problema. Eu não sou a favor de manter um casamento
acabou, né, o sentimento. Eu sou a favor do respeito. Mesmo divorciados, respeitem as crianças, né? Lutem pela educação dos seus filhos, mesmo estando separados. Não abandonem seus filhos, eles só têm a família. O Estado, né, igual segurança pública, ela é pública, ela é de fora de casa, dentro de casa, ela não pode evitar uma violência doméstica se o homem não aprender a respeitar a mulher. E a mulher o mesmo também, eu não falo só não, mas os dois têm ambos respeito, onde geram os conflitos, né? O Estado não consegue entrar dentro da sua casa, né? O Estado, ele protege você de fora. Depois que aconteceu, aí a polícia vem e tal, faz a obrigação dele, do judiciário, mas dentro de casa é o homem e a mulher que tem que resolver, é onde os piores problemas é dentro de casa, né? Eu vou fazer mais um intervalo, já nós estamos de volta. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Estão tentando doutrinar as mentes de nossas crianças, colocando conceitos absolutamente errados nas cabecinhas delas. E a respeito desse assunto que eu estou conversando hoje com Stepanida Ivanoff, ela que é advogada, é produtora rural e que tem ressaltado o tempo todo a importância de se respeitar a Constituição, principalmente na tratativa com as nossas crianças e nossos adolescentes. Você colocou um ponto aí muito interessante. O Estado, ele não consegue entrar dentro da casa da gente para resolver os problemas. Mas o tempo todo existe uma ideologia que quer fazer com que o Estado seja o tutor de cada um de nós, né? O Estado é que vai ditar o que o seu filho vai aprender na escola, o Estado é que vai ditar quando é que a sexualidade deve ser debatida entre as crianças, o Estado quer ditar se o jovem pode utilizar a droga ou se não pode. Enfim, existe uma preocupação de uma certa parte da sociedade que quer impor ideais em cima de todo mundo, não é? A gente está vivenciando uma época muito difícil, né? Polarização, onde tem dois candidatos extremamente opostos. Um defende a liberdade, a família, o outro já defende a liberação das drogas, o Estado controlar seus filhos, o Estado impor a ideologia de gênero, o Estado impor tirar a sua liberdade. Então, assim, nós estamos vivendo realmente um momento muito preocupante, que a gente percebe, independente do candidato que vença, eu, que já sou adulta, eu vou sobreviver, eu não sei o que vai vir por vir, vou sobreviver. E meu filho tem 5 anos, minha menina que tem 14 anos, que se essas drogas forem liberadas, igual eu sempre defendo, a gente já tem o álcool, que já está estranho, tanto transtorno nas famílias, precisa liberar mais drogas para destruir mais famílias. E tem candidato que defende a liberação de drogas. A gente não precisa, a gente tem que lutar contra isso, porque só quem vive ou já teve um problema sério com o filho, perdeu o filho para as drogas, é que sabe o que é isso. E é uma coisa que a gente jamais poderia permitir um candidato a presidente da República defender isso. E ele tem muitos eleitores. E são mães, muitas mães. Eu já participei de um evento agora das crianças e falei, olha, mãe, eu não estou te falando para você votar em A e B, não. Eu estou falando que tem um candidato que quer liberar droga, seu filho tem 4 aninhos, ele entrando, ele vai liberar. E aí, como é que você vai fazer? O que você vai garantir para o seu filho? Que proteção à vida que você vai garantir ao seu filho? Um estado onde libera as drogas. O álcool, pelo menos tem uma lei que proíbe 18 anos, né? A gente ainda sabe disso. Mas e as drogas? Como é que a gente já vive com isso? É uma realidade que nós estamos lutando contra isso. É um mal da sociedade. O governo federal está fazendo vários trabalhos de proteção às fronteiras para diminuir o tráfico de drogas. O governo estadual aumentando segurança pública, o governo municipal também aumentando muito segurança pública para proteger nossas crianças. Para proteger, é isso que o Estado tem que fazer. Proteger nós fora de casa. Agora, dentro de casa, o Estado querer intervir igual dessa forma nas escolas e colocar isso, assim, eu realmente é uma coisa muito preocupante. Peço muito conscientização dos pais. Não adianta a gente achar que um político ou outro vai resolver a nossa vida. Quem vai resolver a nossa vida, a nossa casa, somos os pais. Os pais devem ficar muito atentos a isso, tanto pai quanto mãe. Não é só a mãe, não, tá? O pai tem que cumprir a obrigação dele. Nós não podemos terceirizar para um presidente da República a responsabilidade da criação de nossas crianças, seja ele de direita ou seja ele de esquerda.
Essa é uma responsabilidade da família. Agora, um fato que me chamou muita atenção recentemente, Stepanida, foi no Dia das Crianças, no dia 12 passado agora, que enquanto um candidato foi à igreja, o outro foi a um morro se reunir com a bandidagem. Não é que não haja pessoas boas morando no morro. A maioria das pessoas que moram nas favelas são pessoas do bem, mas o crime domina aquela região, inclusive impondo uma lei extra-constituição para aquela população. E um candidato foi exatamente se reunir com esses criminosos, enquanto o outro foi na igreja, justamente no dia da padroeira do Brasil, no Dia das Crianças, né? Divino, eu como advogada, volto a ressaltar, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, onde proíbe policiais entrarem lá. E um candidato conseguiu entrar lá sem segurança, então eu não posso mais falar nada sobre isso. Se a Suprema Corte do Brasil autorizou, não autoriza a polícia a entrar numa favela, quando a gente sabe que tem um tráfico de drogas, assim, um controle lá de traficantes, eu não posso questionar a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Que nem a polícia pode entrar lá e o candidato entrou lá, então vocês tirem as próprias conclusões. Eu não posso entrar nesse mérito, senão eu vou ficar... O assunto aqui vai render, e eu não posso falar, até porque como a gente conhece a lei, a gente tem que falar de acordo com a lei. É muito estranho, Stepanida, o que está acontecendo no mundo, e eu acho que nós, enquanto brasileiros, temos que preocupar com isso. Por exemplo, nós voltamos a essa onda de patriotismo, de cantar o hino nacional. Dizem que nós nos apropriamos das cores, né, do verde e amarelo. Não, nós simplesmente pegamos uma bandeira que estava jogada no lixo, que estava pisada, que estava sucateada, e pegamos essa bandeira e abraçamos essa bandeira. Voltamos a sentir um arrepio quando toca o nosso hino nacional. Voltamos a amar a nossa pátria, a ter orgulho de sermos brasileiros, coisa que a gente já tinha perdido há muitos anos. O brasileiro só se orgulhava quando a seleção brasileira ganhava um jogo. Fora isso, não tinha orgulho do seu país. Eu volto a ressaltar a Constituição Federal, que são símbolos nacionais, a nossa bandeira nacional. Então ninguém se apropriou, toda a vida ela foi nossa. Alguns partidos, por questões ideológicas, que estão querendo acabar com ela. Mas ela está na nossa Constituição, é a nossa bandeira, independente de partido que for, ela é a bandeira. Acolhe ela quem a ama. Quem não a ama faz o que quer, mas não pode queimar, desmerecer e fazer o que está fazendo, porque isso é crime. E em falando em Constituição, a liberdade de culto, a liberdade de você adorar o seu Deus, ir a um culto, a uma missa, enfim... essa também é outra liberdade que nós temos que lutar por ela, né, Stepanida? A fé cristã está sendo perseguida, né, por políticas esquerdistas em vários lugares do mundo, a gente sabe disso, e isso não é de hoje. Eu tive a oportunidade de viajar para a Europa e sei que isso é histórico, a perseguição aos cristãos. Mas nós vamos vencer, porque sempre existiu isso e a gente sempre lutou e está vencendo. Como continuemos defendendo a nossa Constituição Federal, vamos lutar por ela, porque ela sim garante nossos direitos ao culto, à liberdade religiosa. Estamos garantidos, enquanto estiver em vigor a nossa Constituição Federal, nós temos a livre-arbítrio de escolher qual religião seguir e podemos nos reunir para fazer as nossas orações, rezar. Todas as religiões são permitidas no nosso país, porque a nossa Constituição Federal de 88 está em vigor ainda. Stepanida, eu sabia que esse bate-papo com você seria maravilhoso e eu gostaria que você deixasse aí em 30 segundos uma mensagem, especialmente para as mães que estão nos ouvindo. Ai, mães, quando eu falo de mães eu já tenho vontade de chorar. Ai, tantas preocupações que nós temos, mas nós não podemos desistir dos nossos filhos. Às vezes eu ouço mãe falando assim, às vezes a gente vê realidades muito tristes, muito difíceis de mães. Ai, eu não aguento mais meu filho, não sei como eu faço. Um filho que está realmente perdido nas drogas. Então, mães, não vamos permitir que nossos filhos estejam liberados para as drogas, porque mesmo sem a liberação das drogas, nós vemos muitas mães sofrendo. Desculpa me emocionar, mas é porque eu conheço a realidade de algumas mães e sei que elas sofrem muito por isso. E eu não gostaria de ver isso, que seja uma coisa normalizada na nossa sociedade.
Muito obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua luta e que a gente possa lutar por um país cada dia melhor. Grande abraço para você, Stepanida. Muito obrigado. Amém. Muito obrigada e bom trabalho. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.